Bora para o módulo 9. Nós já estamos no módulo 9, agora aula 2, tá? Lembrando que o Stuart aí, ele vai, professor de biologia, ele vai fazer uma aula de poluição do ar, poluição da água, poluição da terra, certo? Eu agora hoje vou falar sobre uma poluição do ar, comum também ao que ele deve falar, que é a parte de efeito estufa, tá? Vamos dar uma pincelada nisso, discutir algumas coisinhas aí. Olha aqui, primeira aula nós falamos de chuva ácida, né? Você deve estar lembrando disso aí, ó. E agora vamos para efeito estufa. Gente, eu acho que não é novidade para ninguém aqui que o efeito estufa é importantíssimo, né? Isso eu acho que não tem mistério. Efeito estufa é um efeito extremamente importante para manter a nossa temperatura média agradável, né? Manter a vida na Terra, o efeito estufa é fundamental. Beleza? Então, calcula-se que a presença desses gases na nossa atmosfera, gases estufa, gases que absorvem a radiação infravermelha, né? Fazem com que a temperatura média do planeta seja na casa de 15 graus Celsius. Só para vocês terem uma noção, em Marte, né, a temperatura média é muitíssimo baixa. Por quê? Porque as substâncias ali presentes não conseguem ou fazem isso de uma forma muito irrisória, né, por serem rarefeitas ali, talvez, tá? E aí a temperatura lá é baixíssima, beleza? Então, isso é explicado pelo fenômeno natural, assim como a chuva, né? A chuva ser um pouco ácida é normal. O fenômeno natural chamado efeito estufa, né? Então, essa imagem aí, ó, você percebe bem que toda a radiação oriunda do Sol, né, nesse primeiro momento aqui, ó, vamos lá, você vai ter a infiltração de grande parte delas, né, até a baixa atmosfera aqui, ó. Aproximadamente, gente, 70% da luz, quando absorvida, esquenta a superfície. O calor é emitido na forma de infravermelho, certo? Então, você tem a entrada dessa radiação e grande parte dessa radiação vai ser transformada ali em calor, tá? Vai ser emitida na forma de calor. Essa radiação, teoricamente, ela voltaria para o espaço, entendeu? Então, o fenômeno aqui da reflexão, parte desses raios refletem, parte são absorvidos pela Terra. Então, esses gases aqui presentes, eles acabam formando uma estufa. Né? O que é uma estufa? Eles deixam os raios entrarem, não é assim que funciona numa estufa? Né? Quando você cria uma estufa, ou, por exemplo, dentro de um ônibus todo repleto de vidros, ele começa a esquentar muito por dentro, né? Você deixa seu carro ali fechado, então a radiação ela entra, mas ela não consegue sair com a mesma eficiência, entendeu? Então, grande parte dessa radiação vai acabar ficando o quê? Aprisionada aqui, entendeu? Então, de tudo que vem do Sol, uma grande parte consegue filtrar, mas aí não consegue sair. Entendeu? E se não consegue sair essas ondas de calor, né, essa barreira à luz infravermelha, como há esse bloqueio, isso garante um aquecimento do ambiente, tá? Naturalmente, os principais gases estufa são o gás carbônico e a própria água. O vapor d'água, pelo alto calor específico da água, né, a água consegue absorver uma grande quantidade de calor, né, e liberar isso aos poucos. Né? Você lembra que um ambiente mais úmido, né, num ambiente aí que não seja desértico, né, porque é lógico que no deserto a amplitude térmica, né, a variação de temperatura ao longo do dia é muito grande, mas no ambiente mais úmido, a própria água ela garante que a temperatura ela varie menos, não é? Por quê? Porque ela consegue absorver grande quantidade de calor, né, os nossos oceanos aí, e ao longo da noite, esse calor vai sendo liberado gradualmente, entendeu? Fazendo com que a temperatura não despenque. Isso é interessante, né?
CO2 e o próprio vapor d'água. Isso é um efeito estufa natural. Tá? Agora, se o efeito estufa não existisse, pelo cálculo aí, ó, nós teríamos uma temperatura média, né, do planeta de menos 18. Louco isso, né? Olha só essa frase aqui, ó. Na atmosfera, esse pequeno texto, né? O CO2 impede a passagem de parte desse calor do Sol, que a Terra tenta devolver ao espaço como luz infravermelho. É justamente esse símbolo aqui, ó. Uma parte desse calor vai ficar preso, vai ficar retido e retorna à superfície, né, esquentando mais a atmosfera, a baixa atmosfera aí. Beleza aí? Conhece um pouco de efeito estufa, né? Então, tamo junto. Ó, uma coisa que o Stuart falou muito lá, né, é em relação a essa ação antropogênica sobre o meio ambiente. Né? De fato, né, desde a época das revoluções industriais, nós temos um crescimento muito acentuado, isso por registros desde 1850, olha só, um aumento muito acentuado da emissão de CO2. E esse aumento aqui, ó, grande parte dele é pela ação do homem sobre o ambiente. Tá? Então, nos últimos séculos, esse aumento tem sido muito exponencial. Né? Então, esse aquecimento global aqui falado, nós acreditamos grande parte dele a ação do homem sobre o meio, entendeu? Existem outras explicações relacionadas a questões naturais, né? Mas é irrefutável que o homem ele interfere, né? Prova disso, dá uma olhada nesse gráfico, tá? E aí, olha só lá, as emissões de CO2 começaram a se elevar no século XIX, né? No alvorecer do quê? Da Revolução Industrial. Beleza, né? Aí, vem cá, uma coisa importante, né? Como a gente está falando muito de química aqui, as principais fontes de emissão exagerada de CO2, vocês conhecem, né? Principalmente ali na destruição das áreas verdes. Né? No Brasil, a gente tem um grande problema de queimadas criminosas, né? Na região do Pantanal, na região do Amazonas, né? E de outros, né, estados aí, onde essas queimadas, né, para aumentar aí muitas vezes a questão de fronteiras agrícolas, elas aumentam, elas sobrecarregam o ambiente com carbono, com CO2, né? Então, destruição de área verde, queimadas, industrialização intensa, né, que nós passamos por isso nos últimos séculos, queimada de combustíveis fósseis, que acompanha a industrialização, acompanha o aumento do número de veículos nas ruas, acompanham a questão da demanda de energia, né? As fábricas de vento em popa aí, ó, principalmente a fábrica de cimento, né, que demanda uma quantidade de combustível muito grande para mantê-la em funcionamento, né? Então, e alguns pontos aí, gente, a gente poderia ter um controle maior, né? Talvez não consiga cessar aquela emissão, mas pelo menos diminuir, né? Ou pelo menos, vamos pensar assim, tratar esses componentes, né? Fazê-los de forma mais sustentável, né? Seria algo muito importante, é algo muito importante, né? Aqui uma coisa muito legal, gente, é que a substância, né, que mais contribui, né, para esse efeito, para esse aquecimento global, é o CO2, e existem outros, né? Além do CO2, existem outros componentes que interferem nesse aquecimento, né? Aqui eu não vou nem falar sobre a água, porque você concorda que de um ambiente para o outro, a questão de umidade do ar, ela varia muito, né? Então eu não vou nem citá-las aqui. Mas além do CO2, que é o que é muito rotineiro a gente comentar nas questões, né? Nós temos também o metano, né? O metano, que é um gás que está sendo emitido ano após ano aí, ó, cada vez mais, né? O metano, ele vem o quê? Da degradação da matéria orgânica, né? Feita ali através da fermentação da matéria orgânica, tá? Em um aterro sanitário, por exemplo, há uma grande liberação de metano, só que ali esse metano normalmente é armazenado, né?
ele é utilizado como biogás. Agora, em um lixão, por exemplo, esse metano já é liberado de uma forma muito criminosa, né? Esse metano, ele é muito comum nos ruminantes, viu? Ali na erupção, no arroto dos ruminantes, até as próprias flatulências, elas são ricas em metano. E você concorda que o rebanho, ele cada vez aumenta, a população aumenta, a necessidade por alimento aumenta, o rebanho aumenta, tá? Então, existem várias fontes de metano. O metano está associado também ao gás natural, né? Então, ele tem uma associação normalmente ligada à fração gasosa do petróleo, né? Rica ali nos hidrocarbonetos leves. Um deles, o metano, entendeu? Então, nós temos inúmeras fontes de metano que muitas delas deveriam ser controladas, né? Ou feitas de uma forma menos impactante. Tá? Além dele, né, nós temos um gás, né, que foi muito utilizado até a década de 80, 90, que foi o CFC. Aquele gás propelente, o gás refrigerante, que era muito utilizado aí também nos sprays, né, e no condicionamento de alimentos. Esses CFCs, eles foram com os protocolos da década de 80 e 90, eles foram praticamente banidos do mundo. Então, hoje, ainda existe CFC na natureza porque ele tem um tempo de permanência na atmosfera muito grande, tá? Mas, assim, são poucos os países que ainda liberam uma liberação extra de CFC, muito pouco. Mas ele tem a sua parcela de contribuição, sim, tá? Nós temos o óxido nitroso, que é um óxido de nitrogênio, também um dos principais componentes do efeito estufa, é um gás estufa também. Tem uma contribuição significativa aí. O N2O, ele é oriundo de alguns contextos, um deles o próprio ciclo do nitrogênio, essa agricultura muito intensiva, onde extrai muito nutrientes do solo. Ele pode ter algumas origens naturais, principalmente em descargas elétricas, tá? Então, é um componente que a gente tem que dar uma atenção especial a ele também. Viu? Então, essa tabela aqui, né, é uma tabela que nos mostra muito bem a origem de cada um desses componentes. Então, eu te aconselho a apertar um stop aqui, entendeu? Vai aqui, ó, dá uma olhadinha nas origens do CO2, nas origens do metano, né? Olha lá, existem várias situações aqui que podem te ajudar. As origens do N2O, olha lá, queima de combustíveis fósseis, né, descargas elétricas de alta intensidade, decomposição de adubo nitrogenado, entendeu? Então, te dá uma perspectiva boa. Os CFCs são os clorofluorcarbonetos, né? Principalmente utilizados até a década de 80, começo da década de 90, e uma classe de compostos que vieram substituir os CFCs, que são os HFCs, né? Os HCFCs, que também são componentes indiscutivelmente absorvedores de infravermelho, né? Então, usando como referência aqui o CO2, percebe-se que o metano é mais de 20 vezes, 21 vezes mais poderoso, né, do que o CO2. Olha só, a gente fala muito em CO2, 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 porque a quantidade dele na atmosfera é muito maior, entende? A concentração dele na atmosfera é muito maior, né? Aqui, ó, ele é 365 ppm, é uma concentração muito maior. Mas se você fosse analisar aqui molécula por molécula, o metano ele é 21 vezes mais danoso, né? O N2O, gente, 206 vezes, fala sério, é muita coisa, né? O CFC e os substituintes dos CFCs, isso chega a mais de 11 mil vezes. É absurdo. Só que é lógico que a concentração desses componentes na atmosfera é muito pequena. Por isso que você não ouve muito falar neles em relação a efeito estufa. Então, essa tabela é fundamental que você tenha noções importantes aí. Essa coluna aqui também é interessante, por quê? Porque remete à ideia de quanto tempo aquele componente, tempo médio, que ele permanece na atmosfera. Né? Olha só, 100 anos, 10 anos, 100 e poucos anos, né? Aqui, dependendo do tipo, até 380 anos. Por isso que eu te falei que existe muito CFC
que foi liberado em décadas anteriores, que ainda está presente na atmosfera. Né? Então, isso também é muito relevante para uma análise global do efeito estufa. Tá? Uma outra coisa aqui que também é bem interessante. Pai do céu. Aqui, ó, uma das coisas, né, que eu estava comentando, que é bem interessante aqui, tem relação, olha só, tem relação com o boizinho, né, o ruminante aí, principalmente o boi. Ele, a liberação de metano, gente, ela é muito danosa, muitíssimo danosa. Né, uma das maiores preocupações do homem em relação ao aquecimento exagerado aí é a liberação de metano, né? Que é muito mais absorvedor de radiação infravermelha que o dióxido de carbono. Tá? Então, gente, é importante. Você percebeu que ali, ó, eu comentei com vocês os principais gases estufa. Então, assim, aqueles gases que são muito comuns na atmosfera, tipo nitrogênio, oxigênio, eles não são estufa. Esses gases, essa substância simples, né? Ali, ó, elas não são estufa, graças a Deus. Tá? Então, isso é importante reforçar. Agora, aqui, ó, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela prevê, né, que 18% dos gases do aquecimento global são emitidos por bovinos, né, dos gases em geral. Tá? Então, é muito preocupante mesmo. Né? Isso aqui é até uma gravura aqui interessante, né? Colocando uma espécie de um catalisador aqui nas flatulências do boi. Só que já foi provado que a maioria do metano liberado pelo boi não é aqui por trás, é pela frente, entendeu? Então, solucionar isso é muitíssimo difícil, né? Até existe um projeto na Argentina, parece piada, né? Mas eles acoplaram uma mochila lá no sistema, né, no sistema digestivo desse animal e para recolher, né, lá no aparelho digestivo dele, para recolher grande parte desses gases oriundos da digestão do bovino, né? Então, é muito invasivo, é uma situação aí de pesquisa, né? Imagina que piada, gente. Um boi ficar andando com uma mochilinha de gases, né, de pum aí, ó. Nossa, isso seria muito insano, né? Mas é uma quantidade muito grande. Ó, em um ano, cada animal emite 4,8 toneladas de metano. Pensa nisso, gente. Uma mochila cheia de metano, uma mochila cheia dessa, ó, produzido, né, para uma vaquinha aí, ó, seria suficiente para movimentar o motor de um veículo por 24 horas. Você imagina, uma mochilinha dessa poderia deixar o carro andando aí por muito tempo. Né? Então, uma coisa insana, que é um projeto. Né? Olha essa, consequências do efeito estufa, né? A gente sabe do efeito estufa anormal, esse superaquecimento, esse aumento da temperatura média do planeta, isso ocasiona um derretimento desproporcional das calotas. Consequentemente, nós teremos um aumento do nível, né, médio dos oceanos, temperaturas mais elevadas, aumento da temperatura média do planeta, mudanças climáticas, aumento da acidez, né, de lagos e oceanos, viu? Por quê? Porque
quando a gente fala em aumento de acidez, está ligado ao exagero de gás carbônico, né? Se você tem uma emissão exagerada de gás carbônico, o gás carbônico ele é um óxido ácido, entendeu? Que em partes vai ser absorvido pelo oceano e isso vai fazer com que haja um desequilíbrio na acidez daquele ambiente, no pH daquele ambiente, entendeu? Então, existem inúmeras consequências drásticas, né? Existem algumas visões mais pessimistas a respeito do efeito estufa, que em alguns anos aí nós teremos um aumento praticamente inviável, né, para a vida como nós temos hoje, tá? Beleza, então, numa próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essas poluições atmosféricas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre inversão térmica. Espero que tenham gostado, né, dessa pequena aula aqui de efeito estufa. O Stuart virá fazendo uma intensificação disso. Qualquer coisa, deixe seu comentário, tá? Fala para o seu amigo que você está muito bem em ambiental. Valeu, valeu! Tchau!